A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o diácono Denis Pereira da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. E todas as semanas estamos por aqui com as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes também. Por isso é muito importante você interagir com o canal. A tua interação faz o canal crescer, faz o YouTube divulgar ainda mais a palavra de Deus, que é disso que se trata este canal. Por isso, inscreva-se e ative agora o sino de notificações. Nos comentários, deixa aí o seu comentário, a sua participação, fale de onde você nos assiste, da importância destas videoaulas para a tua escola dominical. Enquanto eu falo, está passando imagens aí da aula que eu ministrei em Mato Grosso do Sul neste final de semana na Assembleia de Deus Ministério Perus, templo sede, lá com o pastor Alexandre Moreira, pastor Almir e os meus amigos do coração, irmão Jorge e o irmão Vanderlei, que nos receberam ali, nos abraçaram neste final de semana passada. Foi muito bom estar com vocês. Nas próximas aulas eu vou vir com a camiseta lá do camp dos adolescentes, ali daquela igreja. Enfim, e vou mostrar também umas canecas bonitas aí que eu ganhei nas próximas aulas. Fique atento, interaja com o canal, tá certo? Dê like no vídeo e pega o link e compartilha com mais pessoas. Esta é uma das formas de você interagir com o canal e abençoar o canal. Se você quiser conhecer outras formas de nos ajudar, eu vou deixar tudo aqui na descrição dos vídeos. Lição 7, classe de jovens. Já pegou a revista? Pegue a revista, lápis e caneta. Miqueias. Deus quer obediência de coração. É isso que Deus quer. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a obediência e andes humildemente com o teu Deus? É só isso que Deus pede de nós. Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. Lembra? Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, Deus olha o coração. O homem vê o culto, Deus olha a motivação, a intenção do culto. O livro de Miqueias tem sido considerado o livro da justiça social, o evangelho da justiça social. Naquele tempo, os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico, porém de forma mecânica, sem vida. Traduzindo, o que é ser um religioso? É cumprir rituais de adoração, prestar serviços a Deus de forma mecânica, sem vida e sem verdade, não é? Sem se preocupar de fato se está agradando a Deus ou não, não é? Então prestam uma adoração a Deus, porém desprezam a obediência, a misericórdia, a humildade, a humanidade. Ou seja, acham que Deus, os religiosos acham que Deus se impressiona apenas com aquilo que é visível, com aquilo que é externalizado, manifestado. Não, Deus se impressiona de fato com as nossas intenções. Tópico Miqueias, um camponês simples. O nome dele significa quem é semelhante a Jeová, tá? Enfim, Miqueias conseguiu ouvir o grito dos oprimidos e foi para este público especial que devotou sua vida na tentativa de defendê-los do sistema social, tá? Provavelmente ele tenha sido pastor de ovelhas, ele era um homem simples, não é? Agora, simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas de pureza de coração. Tem ricos simples e pobres orgulhosos, não é? Então simplicidade não tem a ver com aquilo que a gente tem no bolso, mas sim com aquilo que nós temos no coração. Aí aqui ele vai falar dos períodos aqui em que ele profetizou, né,
os momentos em que ele profetizou. Muito bem, ele profetizou aqui nos tempos de Ezequias, de Acais. Agora, a ênfase na justiça pessoal se encaixa nos dias de Ezequias, pois, de acordo com os estudiosos, as reformas desse período tiveram implicações apenas na parte cerimonial e no culto, mas não trouxeram impacto sobre a vida pessoal dos habitantes, não é? Então, havia essa ideia, esse avivamento que empolgava, não é, as pessoas, mas que não trouxe de fato, num primeiro momento, mudanças verdadeiras, né? Nós nunca falamos tanto o termo avivamento quanto nos dias de hoje, mas quando olhamos para o nosso lado, fala a verdade, estamos vivendo avivamento? Eu costumo dizer que avivamento não se faz propaganda do avivamento. A igreja não faz propaganda do avivamento. Você sabe quem é que dá publicidade ao avivamento? O mundo. O mundo olha e começa a ver mudança. Quando o mundo sente o impacto da transformação que acontece na igreja, então a igreja está vivendo avivamento. Quando a igreja faz publicidade de avivamento, não passa disso. Publicidade, propaganda vazia. O fator essencial que caracteriza os verdadeiros avivamentos é a obediência de coração. A W. Tozer dizia que se não pretendemos nos transformar, não devemos orar para viver avivamento. Não adianta termos cultos com uma liturgia animada se não andamos em retidão para com Deus, não somos justos com o próximo. Então não adianta, é liturgia vazia. Embora ele fosse oriundo do sul, ele profetizou para os dois reinos, Israel e Judá, não é? Profetizou primeiro para as capitais, Samaria e Jerusalém, e desse modo aqui, muitas vezes, estas referências a estas capitais representam, na realidade, aí toda a nação, não é? Profetiza ali para as capitais, nas capitais, porque era dali que se espalhava a mensagem. A justiça nacional de Judá tinha entrado em colapso, o juízo se aproximava, sua mensagem era importante, tinha que ser escutada com muita atenção. Aí ele vai fazer aqui denúncias e exortações contra corrupção e materialismo. Os israelitas foram envenenados pela ambição, eles foram envenenados pela ambição, pelo luxo e pelo materialismo, a ponto de ignorarem os valores morais e espirituais, tá? Então, os ruralistas, quem morava no campo, começavam a mudar para as cidades em busca de melhores condições de vida. Só quando chegavam lá, eles eram explorados pelos ricos, olha só, e com o tempo eles acabavam perdendo tudo. Você sabe que existem leis para proteger os pobres, não é? Tinha leis para proteger os pobres, mas o povo começou a fazer o que queria e essas leis, a lei da herança, não é? Por exemplo, por isso que Nabote se recusa a vender sua vinha para Acabe, eram leis que protegiam os pobres, não é? Eram leis que faziam com que todas as pessoas tivessem o mínimo para viver e que jamais perdessem isso, para não se tornarem escravos dos seus próprios irmãos. Mas a ambição e o materialismo acabou por levá-los à apostasia e à desobediência, acabou levando eles por um caminho de injustiça social. Os homens planejavam mal contra o próximo, cobiçando campos e praticando violência. Miqueias declarou que os exploradores sofreram juízo, porque Deus protege o pobre, a viúva e o órfão. 3 classes de pessoas que têm uma atenção especial de Deus. A mesma violência que praticaram se voltariam contra eles, porque eles perderiam tudo o que conquistaram desonestamente. Por causa do pecado dos líderes e sacerdotes, a cidade seria destruída. Deus não tolera a injustiça e o mesmo deve ser aplicado ao cristão. Um cristão que se omite diante das injustiças se torna insosso, sem valor, não é? É sal insípido, é luz que não clareia, não é? Então, como cristãos, nós precisamos aprender com Miqueias a levantarmos a nossa voz contra a injustiça social. Diz um ditado popular: quem cala consente. Paulo também, nas suas cartas, escreve que nós não devemos nem sequer, como que fala, é um perigo
certas práticas, não apenas os que praticam, mas também aqueles que consentem, que permitem que tais coisas sejam praticadas. Então, nós não estamos vivendo um período diferente deste tempo em que Miqueias profetizou. Então, com certeza, assim como Miqueias, precisamos usar a autoridade e a ousadia de Deus para nos levantarmos como uma voz contra a injustiça social que tem destruído a vida de muitas pessoas. A despeito de tantos pecados e injustiças, os homens apresentavam-se como religiosos. Os cultos e sacrifícios permaneciam respaldados pela lei, não é? Normal. Profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções, mas eram corruptos. Agora, então a questão não era a falta de culto, tinha culto. A questão era a falta de um coração verdadeiramente convertido a Deus. A questão era que o culto mascarava uma vida que não era correta diante de Deus. Por isso que a gente tem que se preocupar. Se a nossa liturgia, se o nosso culto não reflete uma vida de obediência a Deus, nossa adoração, nosso culto é inútil. O culto só é agradável a Deus, só é aceitável diante de Deus quando ele revela um coração rendido a Ele, um coração, uma vida de fato mudada por Ele. Do contrário, é possível ser religioso sem ser convertido. E como é? Então nós precisamos buscar de Deus direção e nos humilharmos diante do Senhor para aprendermos e para vivermos uma vida de verdadeira santidade, para sermos de fato convertidos, porque o céu inclusive é para os convertidos. Terceiro tópico aqui, juízos e promessas. Ele vai falar do juízo divino. Tem juízo, irmão. Tem juízo. Não adianta. Deus esquadrinha os corações. Ele conhece os nossos corações, não é? E uma vez que nós nos endurecemos para com Ele, Deus executa o seu juízo. Não quer colher o juízo de Deus, ande em obediência. A desobediência sempre resultará na manifestação do juízo de Deus, que não vem sem que antes haja diversas palavras e demonstrações de sua graça e de sua misericórdia. Quando Deus libera o seu juízo, é porque entramos pelo caminho da desobediência e viramos as costas para sua graça e sua misericórdia. Uma vez que nos rendamos à sua graça e misericórdia, quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então a graça está disponível a todos. Quando o juízo de Deus se manifesta, não adianta reclamar. Por quê? Porque significa que deixamos sua palavra de lado e viramos as costas para Ele. Agora, numa demonstração do seu grande amor e da sua graça, tem promessa de restauração, tem promessa de um novo tempo, tem sempre uma nova chance. Neste caso, falando sobre o Messias. O Messias é uma nova chance, é uma nova esperança para o povo de Deus. Jesus foi uma voz contra todo tipo de injustiça social. Jesus é a nova chance para todos aqueles que entraram uma vez pelo caminho da desobediência, mas que ainda estão vivos. Ainda dá tempo. Quanto mais endurecido tiver o coração do homem, maior é o poder da graça para atraí-lo, para abraçá-lo e para transformá-lo, se este homem se render. É interessante isso. Sempre junto a uma palavra dura, a uma palavra de juízo, há uma promessa de restauração, há uma promessa que traz em si a esperança, uma nova chance, um novo tempo, se houver arrependimento. Nós devemos aprender com este livro de Miqueias, olhar para nós mesmos, fazer uma autoanálise. Que culto estamos oferecendo a Deus?
Que culto nós estamos praticando? Um culto verdadeiro? Um culto que reflete uma vida mudada, uma vida transformada? Ou um culto que está mascarando uma vida desregrada, uma vida descomprometida com Deus? Nós podemos impressionar as pessoas com ambientes iluminados, com liturgias avivadas, mas se o nosso coração não está rendido a Deus, se o nosso coração está fechado para Deus, se no nosso dia a dia nós desprezamos a palavra de Deus, o nosso culto pode ser legal para as pessoas, o nosso culto pode atrair multidões, mas não é aceitável diante de Deus. Por isso, nós precisamos prestar atenção e abrir os nossos ouvidos para escutar a chamada de atenção de Deus, para recebermos o puxão de orelha de Deus, porque se fizermos isso, tem nova chance para nós, tem nova oportunidade para nós. Sempre há uma nova chance e uma nova oportunidade para um coração arrependido, porque acima de tudo, nós precisamos ser convertidos. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Deus enviou Jesus Cristo para que pudéssemos viver uma conversão de conduta, de comportamento, uma conversão de alma, de espírito e de mente. Não se conformeis a este mundo, mas sejam transformados pela renovação do nosso entendimento. É para isso que Jesus veio, é para isso que temos o Evangelho, é para isso que Deus nos chamou, para vivermos uma nova vida, convertidos, aí sim, vivendo um poderoso avivamento. Do contrário, é apenas propaganda vazia. Que Deus nos guarde disso, que Deus nos livre disso e nos dê a maturidade e a humildade para buscarmos de fato um avivamento genuíno e verdadeiro, que, como eu disse, não é propagandeado e nem é feito publicidade por nós, pela igreja, pelo povo de Deus. Não, é o mundo. Aonde um avivamento verdadeiro acontece, o mundo sente o impacto de uma igreja mudada, de um crente verdadeiramente convertido. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula. Deus abençoe.